Olá, vamos dar continuidade à revisão do ensino fundamental, trabalhando no sistema de numeração decimal. Então, eu, professor Estélio, junto com o professor Marcos Aurélio, iremos dar essa revisão. Quais são as características do sistema decimal? Possui símbolos diferentes para representar a quantidade de 1 a 9, o número 1 e o número 9. Um símbolo para representar a ausência de quantidade, que essa ausência a gente chama de zero. Então, eu tenho símbolos para representar a quantidade de 1 a 9 e tenho um símbolo para representar a ausência. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Então, com esses númerozinhos aqui que eu tenho, o 0 a ausência, 1 a 9, eu consigo representar todos os nossos números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem a seguinte denominação. Por isso que a gente tem o sistema decimal, porque é de 10 em 10. 10 unidades, que é a coisinha simples, junto 1 mais 1 mais 1, mas até formar 10. Com 10, formei uma dezena. Com 10 dezenas, formei uma centena. Por que isso? É bem simples. Se eu tenho uma dezena é igual a 10 unidades, logo eu vou ter 10 dezenas vezes 10, que é igual a 100 unidades. Por isso que é uma centena de 100. E 10 centenas, eu formei uma unidade de milhar. Então, eu formo aquela mesma coisa. Uma unidade de milhar é igual a 10 centenas. Que 10 centenas é 10 vezes 10. Uma centena tem quantas dezenas? Tem 10. Então é 10 dezenas. Que isso é igual a dezena tem quantas unidades? Tem 10. Então é 10 vezes 10. Dezena tem quanto? 10. Então é 10. Logo, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000 unidades. Então, logo, por isso que eu tenho uma unidade de milhar. 1000. Então, tudo se agrupa dessa seguinte forma. Eu formo as unidades, que a unidade eu formo uma dezena, que depois eu formo de dezena, eu formo uma centena, e assim sucessivamente. Classes e ordem, ou ordem em classes. Da direita para a esquerda, cada algarismo ocupa uma ordem. Cada grupo de 3 ordens corresponde a uma classe. Então aqui eu tenho um exemplo. Ó. Eu tenho aqui 3 ordens. Ó. A primeira é aqui, a segunda, a terceira. Eu tenho mais 3. Eu tenho quantas classes aqui? Eu tenho 3 classes, porque aqui uma classe, 2. Então eu tenho 1, 2. Tenho 3 classes. Mas quantas ordens eu tenho? Ordens eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu tenho 9 ordens e 3. E 3 classes. Então, essa é a nossa característica. Aquilo que eu falei no slide passado. Que com os poucos números que nós temos, eu consigo formar todos. Porque, por causa da posição. Aqui eu tenho uma unidade. Aqui eu tenho uma dezena. Aqui eu tenho uma centena. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. Unidade de milhões. Dezena de milhões. Centena de milhões. Então veja aqui. Ó. Aqui é uma unidade simples. Aqui já é dos milhares. E aqui é dos milhões. Então, como é que eu fico só... Se eu trocar o número de posição, ele troca um pouquinho desse valor. E agora eu irei falar sobre isso. O nome desse número está aqui. 143.512.178.
leio por extenso assim. E agora, o que eu falei de trocar o número de local ou não é sobre o valor absoluto e valor relativo de um algarismo. Os números são formados por algarismos. Então veja, os números são formados por algarismo. Eles possuem valor absoluto e valor relativo. O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Ele representa o valor sozinho. Então, o que eu quis dizer? O número é formado por algarismo. Então veja aqui. No passado, quantos números eu tenho? Eu tenho um número só aqui. Mas quantos algarismos eu tenho? Tenho 9 algarismos. A quantidade de ordem representa a quantidade de algarismos que esse número vai ter. O valor absoluto. Por exemplo, o valor absoluto do número 9. Veja que o número 9 está na terceira ordem. Que seria aqui unidade, dezena e centena. Então, o 9 vale quanto? Absolutamente, vale 9. O valor relativo de um número depende da ordem que o algarismo se encontra. Por exemplo, o algarismo 9 ocupa a terceira ordem, isso é, a casa das centenas. O valor relativo dele é quanto? Ele é 900, porque ele está valendo 9 centenas. Então, sempre vamos olhar para isso. Um exemplo, se eu tiver o número 5891, seguindo o mesmo exemplo, o 9, o valor absoluto é 9. Valor relativo desse 9 aqui, quanto é? 90, porque ele está nas dezenas. Então, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo e o valor relativo é na ordem que ele esteja. Então, estamos encerrando aqui a parte teórica e logo em seguida o professor Marcos Aurélio vai vir com a parte de exercícios. Valeu, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva nos 2 canais. Valeu!